tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta aqui tentando ajeitar as coisas, porque hoje temos um convidado mais do que especial, Dudu Batera, fundador da Banda Azul. Viveu muita coisa bacana na música e viu coisas surgirem incríveis e participou de todo esse processo. Então, então agora dá certo. Eu vou agradecer, foi o Toninho Cesário que deu a dica. Ei, Toninho, salve, Toninho. Toninho é um grande amigo aí. Dá algumas canjas com a Banda Azul, baixista. Pô, que beleza. A falha era minha aqui, me perdoa, Ramon. Se eu soubesse do fone, eu já tinha colocado, meu irmão. Então tá ótimo. Rapaz, eu fiz uma live com o Samuel Ribeiro, lá do Rio de Janeiro, do Sinal de Alerta. Sim, rapaz, foi duro, porque ele não tinha fone. Mas até que saiu, ficou legal. Legal. Eu quero agora, aproveitando que o som tá bom, agradecer aí a sua disponibilidade, de você aceitar. Sim. Nesse espaço a gente tem conversado muito aqui, relembrado, muita gente descobrindo, né, a história da nossa música, muita gente bacana acompanhando aqui, ó. Tô vendo o Xuxa da Bom Pastor, que gravou muita coisa lá nos anos 90, 80 e 90. Vocês devem ter cruzado lá, né? Olha, nosso início foi com a Bom Pastor, né? Nós ficamos com a Bom Pastor todos os álbuns, né? Afinal de contas, os 6 álbuns que nós fizemos foi com a Bom Pastor. Foi pela Bom Pastor, então com certeza o grande Xuxa, o Claudir, está aqui também acompanhando e muita gente querida. Então, muito obrigado por ter aceito, viu, esse convite aqui para conversar com a gente. Ô, Ramon, para mim é uma honra, velho. Acho sim, poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus fez na minha vida. E tem feito através da música, né? Da Banda Azul, dos ministérios aí que eu tenho atuado. E, assim, é uma honra estar aqui com você, Ramon. Que bacana, eu fico muito feliz. A gente quer saber um pouco mesmo, ouvir a história. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passou por aqui, porque é literalmente do começo. A gente quer saber aí como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho. Eu nasci num lar cristão, né? Fui criado dentro da igreja, do Evangelho. Mas, assim, a primeira experiência que eu tive com música, eu lembrei disso, eu era garotão de 7, 8 anos de idade, numa parada de 7 de setembro, velho. Eu lembrei disso aqui. Eu não tinha falado para ninguém, mas eu lembrei a primeira minha experiência. Um rapaz lá do Dom Cabral, eu lembro o nome dele, Filhinho. E ele tinha instrumentos de samba, essas coisas, só que nesses dias ele levou para fanfarra, para a gente tocar 7 de setembro, e eu toquei caixa, eu lembro, eu toquei guitarol. Aí, isso foi a minha primeira experiência, mas depois de alguns anos, né, que eu vim realmente conviver com a música, comecei na Igreja Batista da Floresta, minha saudosa tia Terezinha, ela me deu uma oportunidade no conjunto que chamava Novo Madrigal. Madrigal? Lá eu Novo Madrigal, é um grupo assim, de jovens, né, muito interessante. E lá eu comecei meus contatos com a música. Flauta doce, depois percussão, depois bateria. E assim, eu comecei sozinho. Aí depois que eu tive outros caminhos, fui estudar. Você cresceu num ambiente de igreja, ou isso era logo na tua infância, ou já é um período mais tarde? Quando você vai lá para a Igreja Batista da Floresta? Isso é na fase dos meus 12, 13 anos de idade. Né? Já era bem assim, pré-adolescente, né? Então eu comecei lá. E minha irmã, as minhas irmãs, a Sandra, a Cláudia, a gente tinha assim, um convívio muito bom. Assim, até então era eu, Sandra e Cláudia, né, nessa fase até os 11 anos, depois que veio a nascer a Nívia. A gente tinha um convívio muito bom com o pessoal da igreja, aquela questão de estudo bíblico, escola dominical, aquela coisa toda. Então a gente sempre estava juntos e todas as atividades a gente estava participando, entendeu? E aquela coisa, fomos graças a Deus, criados ali, né, dentro do Evangelho, com uma base bem interessante, né, com uma referência boa de um bom pastor, que era o pastor Glauco na época. Então, nós tivemos esse privilégio de ser criados lá, entendeu? Então, você já chegou, você falou aí do início da tua pré-adolescência, o primeiro encontro seu assim, com essa questão da música foi criança, lá no 7 de setembro, mas como é que foi então a tua musicalidade? O que você ouvia? O que fazia a questão
musical de vocês? Minas Gerais é um berço, né? Tem toda uma questão musical. E como é que isso chegava em vocês? O que vocês gostavam? O que vocês ouviam? Bom, na minha adolescência, o que acontece? A Sandra, minha irmã mais velha, ela tem uma parcela muito interessante nisso. A Sandra, ela era já uma adolescente, ela já era mais velha, então ela convivia com pessoas de bom gosto musical. Uhum. E na época, papai comprou um som da Polivox. Uau. Você lembra disso? Aqueles 3 em 1, que era o top da balada. Quem tinha assim, 3 em 1... Oxe! Aí o que aconteceu? A Sandra comprava discos, ela conviveu com a galerinha lá, porque nós sempre fomos criados num bairro de pessoas muito simples, bairro Dom Cabral, aqui em BH. Meu pai, uma pessoa maravilhosa, um exemplo assim, que eu tenho de vida, um barbeiro, mas ele conseguiu uma bolsa de estudo para minhas irmãs no colégio Zona Sul, Padre Machado, na Zona Sul. E nós morando ali no bairro Dom Cabral, Zona Oeste, assim e tal. E as minhas irmãs iam para lá e conviviam com pessoas da Zona Sul. E não é questão de discriminação, mas o pessoal da Zona Sul tem um gosto mais refinado. Concorda? A galera ouve, né? A Zona Sul, para quem não é de Belo Horizonte, Zona Sul seria ali um lugar mais abastado. É a região da Savassi ali, Sion, aquelas quebradas lá. Região nobre. Eu digo no Rio de Janeiro, São Paulo, geralmente é o pessoal que tem mais condição. Tem e a Sandra começou a conviver com essa turminha. E a Sandra automaticamente, assim, né, ela começou a ouvir música boa. Por exemplo, ela comprou um disco do Supertramp na época, tinha disco do Milton Nascimento, do Queen, cara. Né, aquela banda Queen. Os caras, assim, musicalmente falando, são os melhores. Chico Buarque, velho. Eu falei, aí eu cresci ouvindo essas coisas, assim, automaticamente. A Sandra eu ouvia. Eu era menino de 11, 12 anos de idade, né? E assim, eu fui ouvindo, acostumando com boa música, né? E depois disso, meu pai tinha um gosto musical fora de série. Papai gostava de Nat King Cole, Frank Sinatra, essa galera, Ray Conniff, velho. Ray Conniff. Chegava domingo lá em casa, a hora do almoço era disco do Ray Conniff quebrando, soltando, deitando bambu. É mesmo? Eu ouvia aquilo tudo, eu prestava atenção na bateria, né? Quer dizer, parar, aquelas vozes. Então, aí eu cresci ouvindo aquilo, né? Falei, foi. Aí, com o tempo, eu fui, né, amadurecendo, rapazinho. Comecei a ouvir jazz, sempre gostei de ouvir jazz, música instrumental. E aí eu sempre tive um gosto, assim, bem refinado. Gosto muito de rock, né? O rock é a minha praia. Sim. Mas essa musicalidade que vocês foram desenvolvendo, quando entra num contexto de igreja, como é que isso batia em você com o que era cantado na época que você chega na igreja? Como é que era o cenário musical agora dentro da igreja? Sim, justamente. O que acontece? Na minha época, era grupo, assim, uns grupos que para mim, assim, era o máximo. Eu ficava olhando assim, babando. Eu lembro do Sérgio Leoto tocando bateria, né, no Vencedores por Cristo. O grupo Logos, lá, Paulão e companhia. O Elo, lembro do meu amigo Oscar Valdez. Nossa, assim, você chegou a ver o Elo, então, assim? Chegava, assim, a gente, por exemplo, quando eles vinham a BH, eles iam na igreja, geralmente na Lagoinha, né? Então, assim, a gente ia ver, né? Eu falava assim, nossa, aquilo pra gente era uma referência e tanto, porque a bateria na igreja até então ainda era uma coisa meio marginalizada. Né? Isso aí é um papo antigo, todo mundo toca nesse assunto. E, assim, quando você via um conjunto igual o VPC, né, os Vencedores, os caras fazendo um som de grupo, de banda redondinho, bacana, coisa que não se via. E eles foram referências para a turma do... Inclusive, quando eu falo do grupo que eu toquei, o Novo Madrigal, era um xeroquezinho, né? Tinha na Floresta o Novo Madrigal, tinha o Voz da Promessa, e eram grupos assim que se espelhavam muito nessa linha de conjuntos, né, de igreja, assim, um vocal hiper legal, divisão vocal, baixo, bateria, guitarra, teclado, às vezes tinha uma flauta, um sax, uma coisa assim. Então, assim, essa referência para a gente, assim, eu que estava começando na época, foi uma coisa muito legal, esse pessoal, entendeu? Essa turma aí do VPC.
que tinha aquela questão da MPB muito forte, né? Estamos falando aí do início dos anos 80, né? O Vencedores, início dos anos 80, aquele disco deles de Vento em Popa, né? Poxa, aquilo é clássico, né? Fantástico. São clássicos, fantásticos. Eu falo que você ouve aquilo ali hoje, é como se fosse uma coisa assim, atemporal. Música boa não fica. É verdade, gosto de música boa, não fica velha. Eu falo para alguns, não existe música velha, existe música não conhecida pelo pessoal. Quando você conhece uma música, ela não é velha, ela é nova para você. Então, eu mesmo, assim, eu quando a minha playlist aqui é a coisa mais interessante. Eu tenho uma filha, a Duda tem 11 anos. A Duda é um amor, minha filha, modéstia à parte, sou pai coruja. Tem o Rodrigo, um garoto lindo também, e Yasmin, uma maravilhosa, inclusive me trazendo a segunda netinha. Olha aí. Mas eu vou falar da Duda, porque é o seguinte, a Duda, ela começou, eu falei, papai, me mostra as músicas da sua época. Aí eu comecei a mostrar as músicas da minha época. Rapaz, a menina não acredita que a playlist da Duda é só música antiga. Olha só. Antiga, sim, né? A gente fala antiga. Tem um tempinho. Então, o que acontece? Essa questão que a gente fala, música boa não envelhece, ela, né? Tanto que, às vezes, muitas coisas a galera tem regravado, porque a coisa é boa mesmo, entendeu? Então, aí tem uma questão nisso que você está colocando, porque já tinha o preconceito com a bateria, isso é fato, né? A bateria é um instrumento que vencedores, o Logos também, mas eles quebram muito isso no final dos anos 70, início dos anos 80. Aqui, ó, grande Esdras Galo passando aqui também, rapaz, produtor e sax. Renascer Praise aqui. Grande abraço, Esdras. Esdras, você e o Dudu aqui, assim, com estas carecas brilhando na música, viu? Vocês são parecidos. Eu tenho história depois da Renascer, depois te conto. Beleza, vamos ver, a gente adora essas coisas. Mas aí você falou que também gostava de rock. E aí são duas, para quem acha que bateria e rock estão ligados na igreja cristã, não sabe da história. Foi uma luta para a bateria entrar, e o rock, então, é uma luta depois, muito maior. Como é que fica essa tua questão, então, da musicalidade, além de ser da batera, da questão do rock? Como é que essas histórias vão se cruzando aí dentro do contexto de igreja? Olha, a gente tem que entender uma coisa. Os estilos musicais, tem, né? Quando o Raul Seixas soltou aquela frase infeliz que ele falou assim, que o diabo é o pai do rock, né? Não. Isso aí, o Raul, eu gosto gosto muito do Raul, que, né? Deus tenha misericórdia da alma da vida dele. Mas, assim, a questão do rock, o que eu vejo? O rock, eu vejo que é uma linguagem, é um veículo, é uma postura, né? É uma questão de atitude. Então, eu não acho que seja coisa do diabo, é um meio. O rock é um meio para você chegar. Eu falo que a Banda Azul, por exemplo, né, que é o meu trabalho, a gente usou o rock para chegar onde jamais a igreja, eu digo, o sistema, conseguiria chegar. Eu falo que, por exemplo, a nossa vida em si, nós em si precisamos ser igreja no aspecto de ser cheios do Espírito Santo, para poder, onde você chegar, você pisar ali, você transformar aquele ambiente. Banda Azul, com rock, a gente chegava em lugares que, infelizmente, a igreja não conseguia. A gente não, né? Existe o preconceito religioso. Sim. Por mais que existam leis hoje, né? Então, o rock é um veículo para você chegar nas pessoas que gostam, através da mensagem que você vai carregar naquela letra. É muito importante você trazer uma mensagem. O rock com uma mensagem. Né? E a nossa mensagem sempre foi e sempre será Jesus. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que aproveitar ao nosso favor, que é um rock do bem, onde a gente pode estar mostrando as realidades, né, da vida do cotidiano da pessoa em confronto com a palavra, né? Mostrar o que a Bíblia diz em relação a essas coisas. E a Banda Azul usa muito isso, confrontar as pessoas com as verdades bíblicas. Né? Verdade. Você, então, ali, quem foi o primeiro, ou qual a primeira influência que você viu e olhou fazendo um rock cristão, assim, falou assim, rapaz,
estão fazendo na igreja. Como é que foi essa descoberta? Foi ali, porque você, obviamente, estamos falando de alguém que estava lá no início da fundação da Banda Azul, então você tem, obviamente, e a gente vai começar a falar do Janires. Mas antes dele ali, qual foi o primeiro roqueiro ou banda de rock cristã que você teve contato? Você falou do Oscar Valdez, não? O Oscar Valdez era um guitarrista à frente do tempo. O Oscar é uma lenda viva, né? Até com saudade dele. Sempre encontro ele aqui em BH, na rua, a gente para e conversa e tal. Mas eu digo assim, de rock mesmo, rock. Eu lembro da Petra, né? Do Petra, a banda pública Petra, né? Que eles faziam lá nos Estados Unidos, né? Já estavam bem à frente. E assim, o Stryper, tinha outras bandas, mas assim, o Petra para mim me marcou porque chegaram com a cara e com a coragem, meu, entendeu? Não tem essa história, porque o preconceito partia dos de dentro de casa, porque o pessoal de fora vê um rock evangélico e fala, nossa, que legal, que barato, entendeu? Então, assim, o Petra, para mim, foi uma referência, foi assim, uma injeção de ânimo. Uau, ainda com o primeiro vocalista, aquelas capas de naves ali, que a guitarra era nave e tal. Exatamente. E assim, naquela época, Ramon, a gente não tinha tanto acesso às coisas, né, cara? Era difícil você conseguir um LP, uma informação. Às vezes, o que acontecia? Lá na Floresta, na igreja que eu frequentava, tinha alguns amigos que moravam e iam para os Estados Unidos, eles tinham condição, e voltavam, e quando voltavam, trouxe esse disco aqui. Aí mostrava pra gente, falei, não, existe isso, tipo assim, né? E aí, você entendeu aí? A informação era limitada, velho. Então, assim, o cara chegava com um LP debaixo do braço e mostrava pra gente aquilo ali. Falei, nossa, que interessante. Então, assim, aí a gente, né, começava a descobrir e tal, né? E tinha outros caras, né? Mas, assim, eles foram os que abriram as portas aí. Entendi. E vocês têm, agora entrando mais na questão aí da Banda Azul, como é que vocês se encontraram? Isso está em torno da MPC, né? Como é que você foi conhecendo a turma? Ó, o que acontece? Eu já conhecia o Gui, o do Guita, a gente já se conhecia há mais tempo que de BH. O Gui a gente já tinha tocado junto em outros trabalhos, o do Guita também. O Moisés eu vim conhecer, né, já na época da Banda Azul mesmo. E já o Janires também eu conheci um pouquinho antes, na época do Clubão. Já conheci o Janires do Rebanhão. Foi quando falando de banda de rock, para mim foi nossa, os caras estão fazendo rock and roll, olha ali e tal. Aí, entendeu? Aí eu já vi o Janires, né? Aquele cara com o cabelo de bozo, todo dedão. Rapaz, Janires. Se falar de Janires, eu fico emocionado, irmão. O Janires, hoje eu estava até conversando com a tia Arlete aqui pelo Facebook. Não sei se ela está online aí. Eu fiz live com ela é fantástica. A tia Arlete é a nossa mãezona aí, ela falando que esse menino deu muito trabalho, mas graças a Deus ele. Mas assim, quando falo de Janires, aí o olho enche d'água. Emociona. Nossa. Você conheceu ele ainda no Rebanhão? Como é que foi? Porque você fazia parte da MPC, não é isso? Clubão, o que MPC. Que aconteceu? Nós éramos da turma da MPC, a gente fazia o louvor na MPC, né? Era banda MPC até então. Assim, não tinha um nome definido, a gente fazia o louvor. E o Janires sempre lá. Aí o que aconteceu? Nós começamos antes era o do Guita com o violão, o Janires cantando, né? No louvor. Aí o do Guita combinou, vamos começar a tocar aqui, vamos. Chamando a gente para fazer o louvor no clubão. Aí começamos a tocar juntos, aí foi. Só que aí a coisa foi tomando uma forma mais de banda mesmo, aquela coisa. Isso é antes dos acampamentos? Ou já tinham os acampamentos? Não, já tinha os acampamentos. Né? Tanto que antes tinha Sons do Céu, né? Que acampamento que teve o Som do Céu, que vinha Rebanhão, tinha outros. Era o Acampáscoa, né? Isso, ó, você sabe as coisas, Acampáscoa. Acampáscoa. Exatamente. E aí o que acontece? Aí nessa coisa toda a Banda Azul tomou forma. Mas o que acontece? A gente, assim, na época, então não tinha nem nome. Aí o que aconteceu? O Janires, como era um cara muito dinâmico, o Janires era um cara lá na frente, né, bem à frente do nosso tempo. É um cara assim que eu vou falar com você, o pique que ele tinha,
a energia que o Janires tinha a nível de pegar e fazer e realizar as coisas, aquilo era muito amor ao Evangelho. Porque o que ele fazia, assim, o que ele tinha no bolso, ele investia na obra. Entendi. Entendeu? Já para você ter noção, o Janires era assim. Então, eu lembro que na nossa primeira viagem foi para o Rio de Janeiro. Aí nós fomos para o Janires, foi convidado para ir para o Rio, era um ginásio da Olaria, seria Banda Azul, nem era Banda Azul, peças eu vou te contar. Ainda era MPC. Era Janires e Nova Banda. Eu tenho esse vídeo aí lá na minha página, não sei se você chegou a ver. Não, um cartaz, no YouTube? Não, tá na minha página até na página minha do Instagram tem um vídeo lá. Vou procurar. Cartaz. Olha só. O Gui Prachedes chegou aqui, viu? Ô, Zazão! Fala, Zazão! Seja bem-vindo, é outro que eu preciso conversar também. Aí o que acontece? Tinha a capa do disco, Sem Juízo Produções apresenta. Sem Juízo? É o nome da produtora. Lá do Rio. Sem Juízo? Banda e Voz, acho que Sinal de Alerta, Janires e Nova Banda. Lançamento da cantora Cristina Mel. Uau! Tá decidido. Como é que nós vamos ver aí? Aí, nós tocamos, foi maravilhoso. Eu fui lá, conheci Natan. Hoje o Natan, bem dizer, eu brinco com o Natan, até padrinho da Duda, da minha filha, porque eu tenho uma foto com ela no colo, quando a Duda nasceu. Aí lá nós conhecemos a galera, assim, e tal. Aí na rodoviária, nós estávamos na rodoviária do Rio, Novo Rio ali. Aí nós estamos ali, porque assim, o pessoal gosta de muita poesia em certas coisas. Não, nós não tivemos muita poesia, não. Tinha um rótulo de bebida na parede da lanchonete. Sabe qual era o nome da bebida? Sabe qual era o nome da bebida? Banda Azul. Sério? Sério. Aí olha só. Aí o Moisés olhou. Olha lá, Janir, Banda Azul. O Janir, pronto. Achamos o nome, Banda Azul. Foi assim a revelação, então? Foi. Sem muita poesia, sem muito mimimi. Aí o que aconteceu? Ficou Banda Azul. Né? E sabe por que era legal? Que a gente queria um nome que fosse aceito, tanto no meio secular como no meio cristão. Claro. Um nome neutro, né? Que se não colocar os mensageiros de Cristo, papapá, não é Banda Azul. E graças a Deus deu certo esse nome, entendeu? Foi aí que a gente conseguiu essa visibilidade, assim, no sentido de fazer Jesus se tornar conhecido. Que é essa a nossa função, fazer Jesus se tornar conhecido. Que era uma dúvida que eu tinha no começo, era assim, se a Banda Azul existia e o Janires foi e entrou na Banda Azul, ou se a Banda Azul de fato surge com o Janires. Vocês já tocavam juntos, mas o nome Azul surge de fato com o Janires. Surgiu lá com a gente, né? Lá na rodoviária Novo Rio. Que o Janires, sim, ele já tinha essa estrada. O Janires, eu falo com você, foi meu professor. Questão de ministério, porque não era só tocar, não era só chegar a tocar, isso a gente faz, mas era viver. Legal. As atitudes do Janires, rapaz, assim, o cara foi o cara mais crente que eu já vi nessa vida, o cara mais cristão que eu já vi. Mesmo. Desprendido, comprometido com o evangelho e humilde, um cara assim, tanto que, assim, o Janires, né, na morte do Janires, tem histórias maravilhosas que a gente ouve, testemunhos aí. Mas, assim, quando chegou, eu fui para Brasília para o enterro de Janires, quando chegou o corpo de Janires, parece que foi tipo uma imagem que ficou na minha cabeça e me marcou para a minha vida. Chegou o caixão, o corpo de Janires, a bolsa de roupa do Janires, a Bíblia, principalmente do Janires, o violão ao ver tinha um casaco. Era o que o Janires tinha na vida, não tinha mais nada. A vida do Janires era por conta do evangelho, sabe? Era uma simplicidade na qual, assim, ele conseguiu passar para a gente isso, sabe? O evangelho como modo de vida, e não como meio. Porque eu acho que as demais coisas nos serão e nos são acrescentadas. Tipo, procurar fazer a coisa dessa forma.
Eu dou glória a Deus porque eu aprendi muito isso. E eu falo que quando a gente, né, vê o versículo que fala assim, Senhor é meu pastor, nada me faltará, realmente é quando você deixa o Senhor pastorear a sua vida. Entendeu? O Senhor pastoreando, nada vai nos faltar. Então eu falo que eu vivo isso até hoje com a minha família. Rapaz, você comentando e até falando para as novas gerações, assim, era tudo muito novo naqueles anos que vocês estavam vivendo, né? Era algo que estava nascendo ali em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E curiosamente o Janires ele percorre esses 3 circuitos, né? Porque ele está lá com o tio Cássio. Ele começa no Tio Cássio, em São Paulo, que vai... Do Tio Cássio vai desaguar todo aquele movimento no início. Depois, ok, podem ter outras críticas e tal, mas o movimento ali que surge em São Paulo. Ele vai para o Rio de Janeiro, funda o Rebanhão, lá no Rio de Janeiro. A Vigília de Beto Ribeiro, né? Vigília de Beto Ribeiro, e ele é inspiração. Quando eu fiz a live eu fiz a live com os 2 guitarristas do Sinal de Alerta. Né? Sim. E eles falando, inclusive, de como o Rebanhão foi importante, o Samuel ali falando de como o Rebanhão era inspiração para eles começarem, tudo que o Rebanhão desagou no Rio de Janeiro, aí ele vai para Minas, né? Tudo isso num período curto de tempo, é coisa de 5 anos. Justamente, foi um boom. Eu encontrei com o Carlinhos Félix semana passada, nós estávamos tomando um café aqui em BH, encontrei com ele, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como que a coisa, sabe, foi... E é isso que eu queria desaguar na pergunta aqui. Quando o Janires vai para Belo Horizonte, e a convite da MPC, o Janires já tinha um nome, apesar de nem de longe as cenas serem comparadas, o que é hoje com o que era naquela época. Mas para o pessoal tentar entender, é como se fosse assim um vocalista, sei lá, vamos pegar, dadas as devidas proporções, é como se o Alex do Novo Som, o Juninho Afran do Oficina, como se eles saíssem da banda e mudassem de estado e fossem para uma nova banda. Quando ele chega e vocês vão tocar com ele, tinha aquela coisa de caramba, é o Janires, era o vocalista do Rebanhão, vai tocar com a gente, ou absolutamente natural, vocês não tinham nem ideia do que representava essa mudança. Como é que foi essa informação? Janires agora está em Minas, estamos tocando com Janires. Ou não teve nada? Porque se a gente pensar hoje, era um negócio assim que ia estampar em tudo quanto é lugar, ia virar matéria, as pessoas iam comentar. Hoje seria um negócio muito diferente. Como é que foi o impacto para vocês? Veja bem, o que acontece? Uma coisa engraçada nisso, realmente, para a gente era um fato assim, muito, muito significativo. Porém, o que eu vejo? A gente... Ramon, uma coisa foi tão engraçada que tudo aconteceu de uma forma muito rápida, muito intensa. A gente nem conseguiu enxergar esse tipo de coisa. Uhum. Porque eu, por exemplo, assim, para mim realmente foi uma honra. Hoje eu vejo o peso, né, a responsabilidade, né, de estar com Janires, essa coisa toda. Mas, assim, eu falo que, para nós, a coisa ela soou de uma forma tão diferente, porque a vontade que a gente tinha, né? E a gente tem até hoje, mas assim, na época, como nós novinhos, né? Todo dia eu estava vendo um vídeo meu, era isso aqui, ó. Tinha cabelo, velho. Então, assim, éramos meninos, cara. Eu tinha 20 e poucos anos, 22, 20 e poucos anos, 23 anos, 22, nessa faixa. Aí o que acontece? Para nós era uma coisa, era muito interessante. Mas eu falo que o que envolveu essa história toda, a gente não conseguiu nem perceber isso. Porque, né, o Janires, para nós, ele era assim, era meu irmão mais velho. Entendi. Janires era o irmão mais velho. Ele falava, a gente baixava a cabeça. Por quê? Porque o Janires tinha experiência toda, sabia como fazer, entendeu? Eu até hoje brinquei com o Carlos, liguei com um amigo meu, o Carlos Dalier, né? Janires chegava junto mesmo, falava, do Batera, não tá legal não. Às vezes questões de comportamento, atitudes que a gente tinha errado, Janires só puxava a orelha, velho. Então a gente ficou tão envolvido com esse lado que nós viramos família, né? Fomos como se fosse um irmão mais velho. Então a gente não rolou como se esse deslumbre
Não teve tempo. Legal. Inclusive, Dudu, o Gui Prachete está aqui, ele colocando que o Janires era, de fato, ele coloca, entre aspas, aqui, o ídolo, e ele diz que em pouco tempo de convivência se transformou no irmão mais velho. Então, a simplicidade do Janires. Exatamente, o Gui falou tudo, porque a gente era tão envolvido na questão do evangelho, da coisa da simplicidade, uma coisa que o Janires... Olha, o Janires tinha uma frase que às vezes ele via se alguém querer estrelar, ele falava assim, não, fulano não joga nada e quer massagem. Ele usava muito essa frase. Uhum. Né? E nós, por exemplo, eu tenho lá meus arquivos de fotos pessoais, na gravação do Espelho nos Olhos, lá no Rio de Janeiro, nós ficamos hospedados lá na igreja, a igreja da Vigília de Beto Ribeiro, Sim. na igreja do César. Nós dormimos no chão, nas esteiras. Eu brinco, né? Tem a canção das estrelas, que é a música, e tem a canção das esteiras. Olha só. As esteiras, velho. Nós dormimos no chão, entendeu? Tomamos banho gelado no cano, frio, aquela água fria, assim, banho frio. Gente. E eu acho que na época assim, era meio do ano, tá? Não estava quente. Então, assim, é aquela coisa de comer pelas beiradas, a expressão que o Janires usava. Né? Então, a gente aprendeu assim, a gente cresceu assim. Eu falo cresceu porque era, né, como homens, como pessoas. A gente aprendeu a simplicidade. O Janires, olha só para você ver, chegava para você assim, ó. Ô, do Batera, como é que você tá de grana aí? Eu achava que ele ia me pedir dinheiro. Eu falei, ô, Janires, eu tô meio quebrado, tô mal. Tamo aqui, ó. Tipo, como se fosse 10 reais. Tamo aqui, ó. 20 reais. Recebi uma oferta ontem, eu vou te abençoar. Ele era assim, velho. Impressionante. O cara, assim, é um cara, como se diz, o que ele tinha naquele dia, é o que o Gui falou ali, ó, ser fiel no pouco. Janires era fiel no pouco. Né? Você entendeu? Então a gente aprendeu isso com ele. Sabe? A Banda Azul, graças a Deus, nós tivemos essa escola. Eu falo, Ramon, é uma escola que eu tive de vida, que eu não trocaria por outras experiências. Olha, uma experiência fortíssima. Imagina você chegar, você está num velório do seu melhor amigo, Janires, no dia do velório do Janires, a Banda Azul lá, o corpo do Janires, o caixão do Janires aqui, ó, e nós tocando do lado do caixão do Janires. Caramba. Eu falo que depois disso eu toco em qualquer lugar, rapaz. A dona Luzia falando, gente, não chora não. Não chora não, porque ele está bem agora, está melhor que a dona Luzia, a mãe de Janires, nos confortando. Então, com Janires, eu falo, eu vivi as experiências mais fortes da minha vida. Sabe? Eu falo isso, eu me emociono, porque, assim, o que a gente passou, o que a gente viu, sabe? E a ida do Janires foi uma coisa muito, para mim, foi muito, assim, foi um baque. Foi uma pancada que eu aprendo que hoje, sabe, eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado por aí. Foi uma experiência muito forte. O Janires ficou com vocês quanto tempo? Olha, foi em torno de uns 2 anos, 3 anos, mas foram intensos demais. Claro, foi uma coisa entendi. muito intensa. A porque intensidade era aquela coisa de todo vocês dia. gravaram com ele só um disco, não foi? Nós gravamos o primeiro, O Espelho nos Olhos. O Janires não chegou a lançar. O que aconteceu? Nós gravamos o Espelho nos Olhos e na época tinha fita cassete. Uhum. Aí nós chegamos a fazer um lançamentozinho no Minas Centro, né, da fita do Espelho nos Olhos. E o que aconteceu? O Gui está comentando que a impressão foi uma vida, né, que nós tivemos. A vida toda. Foi muito intensa. E o que aconteceu? Nós fizemos um lançamento na época, não sei se você já ouviu falar da Helena Brandão, a Darlene Glória, que era... Sim, claro, a atriz. Ela era madrinha da banda, né? Chamou ela para o lançamento, ela sempre como madrinha nossa, ela foi, deu a palavra, deu o testemunho dela, e nós lançamos a fita lá. Aí, depois disso, aconteceu, né, a morte de Janires. E coisa mais engraçada, né? Aquela coisa, a gente pensando assim, éramos 4 meninos órfãos. E eu, Gui, Du e Moisés, órfãos. E aí agora? Continua ou não continua? Imagina, você com 20 e poucos anos de idade, passar por uma experiência muito forte dessa.
E Deus teve a graça, a misericórdia dele, e conseguimos que, através de alguns contatos, nós conseguimos uma data num local aqui em Belo Horizonte que jamais tinha entrado algum grupo evangélico e tinha uma maior restrição. E quando se conseguiu lá, o pessoal falou assim, ó, eu não faço show na sua igreja, você não faz culto no meu teatro, combinado? Uau. Combinado. Então, aí nós fizemos no Grande Teatro Palácio das Artes, é um local nobre aqui de BH, e onde nós conseguimos lançar o Espelho nos Olhos, a casa cheia. E daí para lá, é aquela história, a gente, né, não parou mais. Graças a Deus, aí rodamos Brasias e demos sequência. O Gui, assim, foi mais interessante, o Gui, Deus capacitou o Gui de uma forma. Eu falo que o Gui pegou, assim, aquela experiência que o Janires, né, aqueles ensinamentos, o Gui incorporou aquilo de uma forma, assim, para ele, que ele substituiu, não vou falar que substituiu o Janires à altura, que é impossível, mas assim, Entendi. conseguiu tocar o negócio e o trem ficou muito bacana, sabe? O Gui, assim, a nossa cara se manteve desde o início, como era com o Janires, a gente conseguiu manter a mesma identidade. E eu acho que isso é importante. Quando a gente pensa nesse período, os anos 80 em especial, eles são incríveis, mas na música cristã eles são muito dolorosos, porque você tem pelo menos 3 grandes perdas assim absurdas. Você tem o Jairinho, do Grupo Elo, que morre também no acidente. Sim, Sérgio Pimenta, que morre de doença, né, morre de câncer. E o Janires, né, ali, o Janires eu acho que é de 87. O Janires foi depois do Sérgio Pimenta, né? Foi depois. Mas não foi tanto tempo depois, né? Foi pouco tempo. Eu acho que o Sérgio Pimenta morreu em 86. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O Grupo Semente lança o disco e a última apresentação do Sérgio Pimenta, que curioso isso, né? A última apresentação do Sérgio Pimenta é o lançamento do Semente. Aí depois ele descobre, em coisa de 6 meses ele falece. O Janires grava o disco com a Banda Azul, não lança, né? Ele vai falecer ali depois também. O Jairinho, ele também estava ali preparando, ele tinha acabado de ajudar vencedores a lançar o Louvor 2, ele participa, ele trabalha no Louvor 2 e falece. O Gui está comentando um negócio muito legal aqui. Conta a experiência quando já estava viajando e quando voltou, show nosso que nós estávamos fazendo nada, ele disse, se eu morrer, então a banda para. Eu lembro disso, Janires dando essa dura na gente. Olha só, como é que foi isso? É porque o Janires, nas indas e vindas, ele ia para os Estados Unidos e voltava, né? E quando ele teve uma ida dele, que ele foi e a gente ficou quieto. Não ensaiou, não fez nada. Não. Aí ele chegou, voltou, perguntou para ele, poxa, e aí? Como é que você... não fizemos nada. Aí ele xingou, né? Ele falou mesmo, que jeito dele, pô, se eu morrer, a banda para. Então ele era um cara assim, ele dava as duras na gente, e assim, foi assim que a gente foi aprendendo, sabe? Aquela coisa de fazer a obra de uma forma assim, raiz. Se quiser ir a pé, vai a pé. Se não tiver que dormir no chão, dorme no chão, entendeu? O Janires era assim, a coisa não tinha muita... Quando ele faleceu, isso aí até eu fiz live com alguns da MPC, por causa do som do céu que teve na Páscoa, eu conversei com mais algumas pessoas, inclusive com o Rodrigo, que o pessoal chama de Tio Ará. Ele disse que vocês trabalharam juntos de office boy no banco, acho que foi no banco. Exatamente na época que eu... 1993, 94, eu trabalhei no BDMG, nós somos office boy lá, eu era lá na Rua da Bahia. E aí foi falando tudo aqui sobre isso, né? Eu acho que entrou uma filha sua aí. Deixa eu ver aqui. Tá, oi, pai, será se É a Dudinha, é a Duda. Seja bem-vindo. Já falamos de você, viu, Duda? Eu tenho uma filha de 11 anos também. É bom demais, né, velho? Cara, olha, que experiências, viu? E eu lembro que o Janires morreu em uma temporada de acampamento, estava tendo acampamento. Vocês estavam no acampamento? De verão, não. O que aconteceu? Olha só a situação. O Janires tinha viajado numa sexta-feira. Essa história eu comento que é o seguinte: o Janires tinha um teclado do Gui que tinha dado defeito. E o Janires ia para o Rio para levar esse teclado
para arrumar, alguma coisa assim, não sei se era para levar ou para buscar. E eu iria com ele. E na última hora eu desisti, falei, Janires, eu não vou não. Ele não tinha comprado minha passagem. Ele falou assim, que ele geralmente ia para o Rio e ficava na casa do Paulinho Marota. Paulinho Marota é igual irmão pra gente. Hoje o Paulinho mora até aqui em BH. Aí o Paulinho, ele foi e ficaria na casa do Paulinho. Aí o Janires chegou, ele falou aqui, ó, foi buscar, realmente era para buscar o teclado. Aí o que aconteceu? Eu desisti na última hora. E Janires ele tinha aquela coisa, pô, do batera, você é homem ou um saco de batata? Fez eu comprar passagem para você, ele vai. Eu falei, ô, Janires, eu não tô sentindo de ir, velho. Ele foi embora com raiva de mim. Raiva assim, né? Entendi, queria que você tivesse ido. Queria que eu tivesse ido, eu não fui. Engraçado, do nada me deu um negócio para não ir. A gente tinha tocado na sexta-feira aqui, era o aniversário da Roseli, uma menina amiga, irmã do Ronaldo, amigo nosso, e aí aconteceu que eu não fui. Então, assim, as coisas... Aí o que aconteceu? Na segunda-feira, nós tínhamos clubão, entendeu? E o clubão é segunda-feira, 7 horas da noite, aquela reunião, mais de 2.000 jovens no antigo Cine Amazonas. Isso naquela época. Não tinha. Numa segunda-feira, você conseguia reunião. Era um fenômeno. O clubão era um fenômeno. Aí o que aconteceu? Clubão, cadê Janires? Pode começar. Porque o Janires, assim, o Ramon ele não furava, não, velho. Ele não dava bolo, não tinha aquela história com o Janires. O que aconteceu? Deu o horário, nada de chegar. Aí nós reunimos, fizemos uma oração, oramos, e tinha um acampamento, porque já acabando com o clubão, o Janires aí para o acampamento, para a temporada de verão. Oramos, começamos o clubão sem Janires. Aí na terça-feira, né, nós oramos ainda, né, o Chico, juntando todo mundo para orar, o Senhor, onde guarda Janires, onde ele estiver agora tal. Aí na terça-feira receberam a ligação da MPC que estava ocorrido. Nossa. Acabou tudo. Rapaz, E não, como é que dá a notícia no acampamento? A meninada esperando o Janires. Porque o Janires, deixa eu te falar, eu brincava que ele era o Bozo, por causa do cabelão, mas ele era muito querido pela gurizada. Claro. Os adolescentes, né? O pessoal gostava muito do Janires, gosta, né? Meninada. Então, assim, imagina essa moçada recebendo essa notícia. Foi tenso. Eu imagino. E via as histórias do pessoal e tudo isso. E vocês ali com o disco pronto, sem o Janires, você já falou aí que ficou aquela dúvida, né? Continua ou não continua? Vocês, obviamente, continuaram. E aí, Edu, muita coisa foi acontecendo. A gente tem praticamente uma mudança inteira na música no Brasil, assim, no cenário. E vocês estão ali juntos, já tinha o Rebanhão, já tinha as bandas um pouco no Rio de Janeiro, mas vocês se tornam uma referência nacional. Inclusive, eu não sei se vocês foram os primeiros, foi a primeira banda, mas vocês, olhando nos discos ali, vocês usam, antes da explosão do nome gospel, vocês já estavam ali utilizando, vocês foram precursores nesse sentido. A coisa começa a explodir. Como é que vocês foram lidando com essa expansão, principalmente porque você já disse, a escola foi o Janires, Janires era a questão da simplicidade e do evangelismo, mas a coisa ela vai explodindo, assim. Como é que vocês vão vendo esse crescimento, inclusive da própria banda? Veja bem, Ramon, uma coisa interessante, você falou aí o termo gospel, né? O que a gente tinha... Eu, pessoalmente, sempre tive uma visão. O que acontece? Aí, essa visão do preconceito com as religiões, o evangélico, crente e tal, isso, infelizmente, existe. E quando... eu estava até vendo lá a matéria do saiu no Estado de Minas, a gente conseguia ter acesso à imprensa de uma forma muito respeitosa, até... Eu tenho alguns amigos que são jornalistas, assim, que, graças a Deus, eles sempre foram assim, prestativos, né? Sempre chamavam a gente para fazer alguma matéria. Então, o termo gospel, naquela época, a gente usava esse termo porque era questão, gospel quer dizer evangelho em inglês. Simples, nada comum, né?
Então, seria um termo que não assustaria o cara, os crentes, os evangélicos. Não, é porque, infelizmente, as palavras, às vezes, se tornam pejorativas por causa de maus exemplos, né? De pessoas que usam, né? Então, esse termo ele tinha uma acessibilidade maior para a gente chegar nos locais, nos lugares, para ter entrada nos teatros, nos locais que a gente tocou, né? Nos locais como, tipo, igual lá em São Paulo, Dama Choque, aqui em Cabaré Mineiro. A Banda Azul tocou no Terça Gospel? Vocês tocaram? Inclusive, o que eu ia te falar, que eu falei no início, o dia que eu toquei lá, velho, eu tava doente, velho, tava com pneumonia mesmo, tomando injeção. Eu tava um frio de rachar, aquele ônibus da Cometa. Não sei se você lembra aquele cometão, ônibus da Cometa. Ônibus de Cometa, nos interiores de São Paulo, então. Aquele dos bancos das poltronas vermelhonas de couro. Clássico. Dourado por fora, não era? Aquela pintura dourada? Dourado com azul, sim. É clássico aqui. Um gelo, velho. Um frio de bambu gemer, como se diz. O bambu tá gemendo. Um frio. Aí nós fomos na Machoca. Eu tomando injeção, velho. Pneumonia. Febre. Fomos lá tocar. Era inauguração da Igreja do Estevão, da Renascer. Aí lá, nós encontramos os caras mais doidos que a gente. Os meninos do Catisbané, com os cabelos coloridos. Simeon. Simeon. O tio Salomão, com aquele cabelo branco dele. O tio conheceu o Janires na Cristo Salva. Sim. Uma galera que teve contato lá com ele. O tio é lenda viva, velho. Eu fiz live com o tio é sensacional. Então, aí o que aconteceu? Eu falei, poxa, os caras são mais doidos que nós, assim. Então, assim, eu me senti, até o Gui comentou, pô, tô me sentindo careta no meio desses caras. Não, porque a gente, negócio do brinco em si, né? Eu usava brinco. E, cara, dava um barulho estranho. Já falei, não dizer, pessoal, muito preso à fachada, né? Sim, claro. Né? Inclusive, olha quem entrou ali, gente. Lívia, que honra. Seja bem-vindo. Essa é minha caçulinha do coração. Que privilégio, assim, que beleza, hein? Você comentou um negócio, só assim, você falou sobre a questão do nome, a gente precisa lembrar, para a turma que não viveu, o final dos anos 80, início dos anos 90, ele é marcado por um problema muito sério, que é aquela guerra da Universal com a Globo, que começa ali, e começa a estourar os escândalos no Brasil, dos pastores, de igreja, de dinheiro. E ser evangélico naqueles anos era um negócio muito complicado, porque tinha um preconceito gigante. E a música evangélica, ela era realmente vista como um negócio inferior. Vendia muito, você tinha nomes que vendiam absurdamente, mas era aquela coisa de nicho mesmo, assim, ali, escanteado. Né? Mas aí que tá, presta atenção. Eu falo assim, a questão inferior, o termo inferior que eles viam, é porque era o preconceito, velho. Não tinha. Porque a qualidade, se você parar para ver, não perdia nada para os caras lá de fora, não. Sim, concordo. Eu sempre prezei, eu musicalmente falando, eu sempre prezei pela minha qualidade, né? Mas o que acontece? Era uma guerra mesmo. Os caras não queriam, porque era por causa de igreja, de fulano, beltrano, de igreja de A e B. Aí é o preconceito que tinha. Mas foi o que eu te falei. A gente buscava ir pelo caminho assim, ó, para ser sorrateiro, para entrar nos lugares onde... E foi genial. Cara, o Cabaré Mineiro aqui, só para você ter ideia, Cabaré Mineiro nome. Olha o nome, Cabaré. O Gui tá rindo aí, ó. Nós tocamos no Cabaré. Aí você chegava assim, os pastores, misericórdia, Cabaré. Cabaré Mineiro não era nada mais, nada menos que uma casa de shows, onde lá tocava Milton Nascimento, Caetano Veloso, os melhores, os tops, as bandas de Roupa Nova, 14 Bis, e a Banda Azul tocou lá. A gente não quer falar isso para engrandecer, não. É porque a gente ia ali para evangelizar, para fazer Jesus se tornar conhecido, o evangelho se tornar conhecido. Então a gente tinha uma estratégia, isso tudo foi estratégia. Né? Mas, infelizmente, os religiosos,
quem for lá no show vai ser colocado em disciplina. Em Brasília, a gente chegava em Brasília, ninguém falava, quem for ver Banda Azul vai ser colocado em disciplina. Chegava Meu lá Deus. no show, tava todo mundo, aí não tinha ninguém na igreja, todo mundo em disciplina. Poxa, religiosidade, velho, burrice, religiosidade. Então, o que acontece? O Cabaré Mineiro teve o show, aí no outro dia saiu uma crítica nos Estados Unidos, evangélicos lotam o Cabaré Mineiro e batem renda recorde de venda de suco de laranja. Só bebendo suco. Só laranjada, entendeu? E é o gay igual falando, né? O gay falou, agindo eu, quem impedirá? É Deus que quer agir, Deus querendo agir, a gente pregando o evangelho, entendeu? E eu sinto falta disso hoje. Eu sinto Sim. falta disso hoje. O pessoal ocupar os espaços, reconquistar, retomar os espaços que o diabo está tomado. Entendeu? O pessoal está precisando ouvir o evangelho, mais que nunca. Essa geração está perdida. Quando a gente pega essa geração que vocês fazem parte, como surgimento de banda, porque é claro, a música vai correndo, então vocês vão adentrando e fazendo parte da história na sequência. Mas as pessoas, um abraço também aqui, pastor Paulo Davi, lá da PIB de Curitiba, também tem história sensacional, está aqui com a gente. As bandas dos anos 80 e início dos anos 90, elas são muito focadas no fora, no evangelismo. Né? E isso vai mudando do meio para o fim dos anos 90, a gente vai tendo uma virada mais para dentro ali daquela questão. O Gui colocou aqui que vocês tinham menos recursos, né? Em São Paulo, as bandas elas vão surgindo ao lado de uma estrutura. No começo ligado a uma igreja que também está nascendo, mas isso explode, vira gravadora, vira rádio, vira TV. Sim. E vocês acabavam não tendo essa ligação. Como é que vocês conseguiam, né? Eu acho que vocês foram, em termos de banda, a primeira, de fato, a entrar com uma gravadora. Vocês gravaram tudo pela Bom Pastor? Desde o primeiro ou a partir do segundo? Não, desde o primeiro. O Espelho nos Olhos, nós gravamos, começamos de independente, Tá. aí a Bom Pastor pegou a matriz e fez a distribuição. Ah, já estava gravado. Aí depois foi todos pela Bom Pastor mesmo, entendeu? Como é que vocês iam, então, conseguindo... Era só a estrutura de gravadora, porque vocês eram ligados à MPC, mas isso nem de longe significava uma estrutura. Como é que as coisas iam acontecendo? Porque, na verdade, a MPC ela foi assim, um pontapé inicial. Né? Através da MPC a gente tinha contatos também com as filiais do Brasil, né? Rodamos Brasil. E nós fizemos assim... A gente mesmo corria atrás das coisas. Por exemplo, alguns shows mesmo, produção executiva, eu fazia, o Moisés fazia, entendeu? Os meninos corriam atrás do Gui, todo mundo fez alguma coisa. Ô, João Alexandre! Meu amigo, ô, João! Que sequência, Nível Soares, pastor Paulo Davi e João Alexandre, a live tá pesada. O João ficou, eu lembro do João, assim, nós fizemos um Banda Azul e João Alexandre aqui também, foi bacana, o João ficou lá em casa, mamãe lembra dele até hoje, mamãe fala, nossa, saudade daquele menino, João. Aquele menino, assim, o Milad tocou no terça, no Dama Shop. No terça gospel. Eu acho que o João Alexandre estava também. João Alexandre, a galera toda tocou. Foi assim, era o Abud e o Estevam, né? Sim. O que acontece? Esses caras, assim, eram visionários, cara. É o que a gente tinha aqui em Minas, eles tinham lá em São Paulo. Eles eram visionários. É o evangelho fora da caixinha. Você entendeu? Então, o que acontece? O que eu falo, são pessoas que queriam, né, ajudar o nome de Jesus a se tornar conhecido. O que acontece? Hoje você fala, igreja. Cara, é Jesus, o evangelho de Jesus, a nossa vida como exemplo vivo do amor de Jesus na vida das pessoas. Isso tem que se tornar conhecido, independente de tocar ou não tocar. E aí, Dudu, a prova do que você comentou, né? Existia o preconceito por causa... O pessoal fala muito da guerra cultural hoje, mas para mim guerra cultural era ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Era uma guerra mesmo e a questão evangélica era muito ridicularizada. Mas a qualidade, você falou, só para a gente pegar aí, a qualidade
musical do Milad, que foi, Sim. inclusive, Milad, olha que loucura, Milad é o primeiro grupo evangélico ali, louvor e adoração, que é o significado, a usar percussão. Eles tinham ali o equipamento completo de percussão, era tudo. E escandalizava aquilo. Betão. Betão. A qualidade do Milad, a qualidade musical da própria Banda Azul e do Rebanhão, vencedores no final dos anos 70, pau a pau com a MPB, o que o pessoal fazia secular, Sérgio Pimenta e companhia arrebentavam dentro da música cristã. Né, os caras eram fora de série, sabe? Exatamente. Nessa época eu já estava mais... Não estava mais lá, toquei com Atletas de Cristo do Damachoque. Olha! Com Atletas de Cristo lá com o Damachoque. Que era capitaneado ali pelo Alex Dias Ribeiro. E o Alex, baixinho voador. E o Aristeu Pires, que é a parte musical do disco, eu não sei se nessa época. Isso. Mas era um negócio assim extraordinário, cara. A qualidade era incrível. O Gui lembrou que o Semeador, que ele disse Semeador também. Sim, sensacional, sensacional. Agora, cara, a gente tá falando desse tempo, você falou do visionário, né? E vamos pegar aí os primeiros anos da década de 90, essa explosão. Tem um momento que vocês param e falam assim, peraí, explodiu, tem visão, mas o negócio aqui tá ficando estranho. Ou vocês viveram tão intensamente que não percebiam, vocês perceberam a questão de o que foi um movimento se tornando muito a questão de mercado ou não? Como é que vocês foram vendo? Porque explode, vai embora. Mas aí algumas coisas começam a mudar também. Como é que é essa percepção para você? Veja bem, eu penso assim, é natural, né? O que acontece? O mundo, os caras lá de fora, vamos falar as gravadoras, crescem o olho no lado disso aqui, ó, financeiro. Sim. Isso dá dinheiro. Né? Então, o que acontece? Muita gente vai, sem pensar no nosso, como fala, nosso lema. O que é o nosso lema? Evangelizar e tornar Jesus conhecido, né? Tá aí, cumprir o ID. Então tem gente que muita gente se perdeu nesse esquema. A coisa sobe pela cabeça e automaticamente o cara entra para uma gravadora. As gravadoras lá de fora cresceram hoje, começaram, né? Foi muito bacana, por exemplo, o Rebanhão ele conseguiu honrar, né? O Evangelho, ele foi para Poligram, velho, e matou a pau. Foi bacana. O Rebanhão foi um dos primeiros que chegou. Saiu o disco do Rebanhão, do Carlinhos Félix, do Álvaro Tito. O Álvaro Tito vai gravar. A galera abriu as portas, puxaram e tal. Agora, o que acontece? Eu vejo isso, assim, é uma questão muito pessoal de cada um, saber lidar com isso. Verdade. Porque vai ter tem o lado profissional, business, né? Mas você não pode perder sua essência. E foi o que a gente aprendeu com os janeiros, não perder a essência. Eu acho que é válido esse crescimento, essa abertura, né? Que existe todo um lado business, um lado negociação, mas você não pode colocar esse primeiro... Se você tiver que ir para chegar a abençoar aquela igrejinha pequenininha, com aquele pessoal para evangelizar lá na favelinha, né? Você vai e o que acontece? Né? Vai de coração aberto. Agora, né, infelizmente, muita gente não soube separar isso. Né? A coisa subiu para a cabeça e tal, mas como se diz, eu não faço muita questão de como se diz, de citar ou falar. Claro. Né? Mas o que acontece? Não se pode perder a essência. Entendeu? A gente sabe por quê e o para quê que a gente está aqui. Entendeu? Então, acho que não são as iguarias do Reis que a gente vai se contaminar com elas. Então, mas teve um momento que vocês olharam e falaram assim, isso aqui tá ficando estranho. Ou só depois? Não, eu falo que esse estranho, eu vejo assim, depois dos tempos para cá, agora essa parte atual da música cristã, a gente olha assim, a coisa mudou. Não vou falar que foi para pior, para melhor, mudou. Né, o foco, né? Eu acredito muito na questão da adoração, que isso é um estado de vida que a gente tem que estar. O Espírito Santo ele tem que estar
a luzinha dele acesa no nosso coração o tempo inteiro, né? E assim, as nossas atitudes, elas vão falar mais alto, né? Então, infelizmente, assim, tem pessoas que perderam o foco, que de repente criou-se um glamour em cima do ministério, que sendo que é uma coisa que, né, Jesus falou assim: você quer me seguir? Vende tudo que tens e dá aos pobres. Então, o evangelho vai totalmente à contramão de qualquer glamour. Claro. Você viveu sua vida inteira em Minas ou você teve um momento que você mudou para algum outro estado? Eu sempre morei em Minas. Sempre morou em Minas. Até quando eu estava fazendo ali o texto, né, e para divulgação, você vive esse momento extraordinário, você começa ali com Janires, MPC, acampamento, banda, evangelismo, e aí as coisas mudam nos anos 90. E a gente começa a ter a explosão das bandas. Aí vem ali, tanto com a Renascer em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quando a MK explode, você começa a ter também aquela coisa toda de banda. Mas em determinado momento, mais para o fim dos anos 90, o cenário musical vai mudar de novo. A gente tem alguns momentos na história de uma virada, de uma guinada. Começo dos anos 90, essa coisa com as bandas, variedade que eu acho que talvez nunca mais a gente viu na música cristã, tanta coisa de tanto estilo diferente surgindo e tocando ao mesmo tempo, era uma variedade muito grande. Mas no final dos anos 90, você começa a ver uma mudança no cenário. Minas Gerais, inclusive, tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque tem todo um movimento envolvendo com a adoração. E aí a gente entra nos nomes, alguns chamam de adoração profética, outros de adoração extravagante. Eu, particularmente, eu vejo a turma falar de worship hoje, mas gente, é o que o pessoal fazia no início dos anos 2000 lá em Minas, assim. Eu acho que é mais ou menos a mesma sequência, né? Você percebe que em Minas está começando algo diferente nesse final dos anos 90? Você tem essa percepção de que as coisas estão e vão mudar? Porque, de fato, no início dos anos 2000, elas mudam, as bandas meio que somem, começa a era dos ministérios e uma massificação como nunca tinha existido antes, né? A gente... só uma vertente. Você percebe isso antes? E como é que você vê essa mudança? Olha, eu vejo assim, foi uma mudança muito interessante, né? A coisa começou aqui na Batista da Lagoinha, né? Na Paulo Valadão, diante do trono. Foi uma coisa legal, assim, que aqui em Minas, assim, o movimento, eu acho que a coisa começou, no Brasil, começou em Minas. Uhum. Minas foi um celeiro, né, onde que veio a adoração, veio a mudança, essa forma diferente, né, igual você falou, extravagante, né, de adoração. David Keelan também assim, chega em Belo Horizonte. Vai estar... Essa turma, David Keelan, a Heloísa Rosa, aí vem a minha irmã, a Nívia começou no Diante do Trono, veio com o Ministério Nívia Soares. Assim, é bem diferente a linguagem, né? A linguagem, o som em si, rock, essa coisa veio junto. Mas a proposta era bem diferente. Era aquela coisa mais introspectiva. Um momento onde as pessoas, né, questão de adoração, voltadas mais para adorar, mais para a igreja. Então, assim, porque a proposta nossa, Banda Azul, né, eu falo Banda Azul, evangelismo, é rua, tocar no parque, na rua, na praça, teatro, onde o cara que está lá fora, ele não vai na igreja, mas ele vai ver sua banda na rua, que legal. Legal. E aí ele vai uma mensagem de confronto. Essa era a nossa proposta. Já o pessoal dessa geração, né, que veio do 2000 para cá, é uma questão de adoração, uma questão mais introspectiva para dentro da igreja, que é válida também. Sim. Bem válida. Bem diferente, bem totalmente o oposto, né? Mas vocês como banda, eu estou perguntando isso porque eu fiz, por exemplo, uma live com o pessoal ali, com o líder da época daquela banda, não sei se você lembra, os Nazaritos. Começou como Nazaritos, depois virou os Nazarenos. Eles tinham um lance mais
engraçado. Eles fizeram muita coisa com a Aline Barros. Eles fizeram aquela versão Pedro, Tiago, João no barquinho. Eles eram engraçados, assim, eles tinham uma vibe irreverente. E conversando com ele disse que o que acontece ali dos anos 2000 em diante, 2002, 2003, vai sufocando as bandas vão perdendo espaço, elas vão meio que ficando literalmente à margem do processo musical, das coisas todas. Você, como integrante de um movimento de banda e que vem com isso, inclusive com o evangelismo, você vai tendo a sensação de que o espaço vai diminuindo? Sim, com certeza. O que aconteceu? Porque a proposta é totalmente oposta. E a igreja, eu vi como assim, a igreja o pessoal estava querendo alguma coisa que parece assim, uma coisa para dentro da igreja, né? As pessoas começaram também a ter uma questão introspectiva, em que, por exemplo, eu vejo a questão da adoração, é uma coisa assim muito, eu falo assim, ela é muito pessoal. Às vezes você precisar chegar, fazer um clima, botar uma música e mexer com o emocional do cara, o cara chorar. Não, a adoração acho que é um momento que você acorda, você está em vigilância, você está com o Espírito Santo na sua vida, te orientando, te dando temperança nas palavras. Então, aquilo assim, o que aconteceu? A música que veio, né, desse movimento é uma música muito emotiva. Você percebe que são assim, uma levada só, uma marcação, e as letras assim que mexem com a emoção da pessoa, que levam ela a uma introspecção, né? Então foi uma música que foi voltada para dentro, para adoração. Ela não é uma coisa que vai te fazer questionar igual, por exemplo, a Banda Azul tem uma música que fala assim, não quero ver ninguém de braços cruzados, pois há tanto para fazer, ter tanta gente que é julgada para o lado, por ter muito que oferecer. Aí fala assim, será que Cristo já era? Será tão fácil que isso? É uma música que questiona, né? Poxa, leva o cara a pensar. Já a adoração, não, ela realmente te leva totalmente ao centro, que é a adoração ao Senhor. É uma coisa pessoal, uma adoração sua pessoal. Então, eu vejo isso como coisas distintas. Existe, igual quando se fala que se sufocou as bandas, é porque as rádios, né, o pessoal, criou o mercado. O mercado, entrou toda uma questão mercadológica que fez com que quem não fizesse a música da adoração não vai ter espaço. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que é uma forma, é um sistema, é uma coisa. Mas existe o lado evangelístico. Claro. Que não são pode duas ser pernas, deixado de né? lado. É isso. Então, assim, só que o que aconteceu? O que aconteceu não foi o mercado, vou falar o mercado, quando eu falo mercado, gravadoras e afins, voltaram para esse nicho, por quê? Porque é uma coisa que estava todo mundo gostando, deu certo e dava dinheiro. Sim. Não estou falando que é um problema, claro. Não, nem que é um problema, que as pessoas fizeram isso virando os próprios os artistas, né, os cantores, fizeram isso visando dinheiro. Não é. Mas criou-se uma tendência. E aí foi seguindo essa tendência e esqueceram para trás. E é engraçado, Dudu. Nós temos ali, vamos pegar que eu falei, eu usei que no início dos anos 2000 você tem uma massificação como nunca antes. Porque o louvor congregacional, ele sempre caminhou paralelo na música. Vencedores, por exemplo, tinham os discos de MPB, né? E tinha a série Louvor. E a série Louvor de Vencedores é importantíssima na história da música. Nós fizemos aquele louvorzão, né? Louvorzão, vocês fizeram um disco de louvorzão. Rapaz, também. O povo gostava daquele negócio. E era legal. Sempre caminhou. Em 94, a Aline Barros explode no Brasil cantando Consagração, Comunidade Vila da Penha, louvor congregacional, Azaf Borba, Koinonia. Isso sempre caminhou paralelo às bandas. Nos anos 2000 é que a coisa fica massificada. Mas também, assim, a qualidade, o que vem... Eu lembrei quando eu trabalhava em Vencedores, eu comecei como office boy em Vencedores.
Então, eu tive esse privilégio. Eu trabalhei quase 8 anos. Meu amigo, entrei em 96. Eu lembro até hoje do dia que eu conheci o João Alexandre. O João Alexandre chegou lá, tocou a campainha de vencedor, estava meio chovendo, ele começou a cantar Chove Chuva na Porta. E eu olhei assim, porque eu comprava os discos, meu pai comprava os discos. E eu olhei, 16 anos, falei, pô, o João tá cantando Chove Chuva aqui na porta. Aí a Léo, lá, minha chefe, virou, legal, abre a porta porque ele precisa entrar. Foi aquela coisa ali, o menino vendo a referência, né? E eu lembro até hoje, quando eu cheguei numa galeria da 24 de maio, já, a Conde sempre foi forte, mas em São Paulo você tinha outros pontos de vendas. E eu cheguei numa galeria ali da 24 de maio e tinha lá um lojista. Cara, ele estava com Diante do Trono 1 ali, VHS, primeiro, devia ser 98, tocando. E aí é a parte engraçada do negócio, porque a música que ele destacou aqui em São Paulo, e foi a música que eu conheci Diante do Trono, foi a Clame ao Senhor, mas a primeira versão com a Nívea cantando, que é a do 1, né? Não foi a da versão lá do Shout the Lord que eles fizeram inteiro. Extraordinária a qualidade. Na época, a Integrity em São Paulo explodiu, o Ronquenori. Eu tive o privilégio de, no início, quando o Diante do Trono não era nem Diante do Trono, isso 98, 99, era coral e orquestra, eu chamava. Eu tocava com eles, eu era Olha aí. Tem um CD que eu acho que é Ele é Fiel, não é isso? Foi quando a Ana Paula foi para os Estados Unidos e fez a ponte com o pessoal de lá, me parece. Aí eles voltaram com um monte de projetos, né, de gravação. Mas eu toquei com eles no início, nem era Diante do Trono, foi nessa fase. Olha só. Era uma qualidade incrível aquilo, né? Muito bem feito. E era bem diferente, né? Uma questão de orquestra, velho. É muito legal. Tinha. O Sérgio lá, o maestro o Sérgio com a orquestra, tal, os sopros, os metais, muito legal, muito legal. E isso vai mudando, assim, para a igreja, de fato, é algo diferente, né? Nossa, N experiências aí, foi um negócio impressionante. Mas tem uma hora que fica meio assim, a gente ficava até brincando. Imagina o novo crente chegando à igreja, o pessoal cantando Incendeia, Senhor, a tua noiva. Haja bombeiro. Para quem não é crente, ficou um negócio meio difícil, né? De acompanhar, assim. E aí, quando entra nessa massificação, você produtor também, como é que vocês começam a se enxergar dentro desse novo cenário? As decisões, como é que vocês vão correndo os anos 2000? Olha, mudou muita coisa, né? Eu falo que a forma de tocar, a sonoridade, né, tirada ali mudou muito. E o que aconteceu? A coisa se tornou muito assim, uma coisa mais enxuta, e a música em si, ela se tornou assim, a parte musical, a harmonia, tal, bem mais simples, né? Era aquela música que eu percebi que o cara toca uma vez, automaticamente o cara que ouve vai conseguir tocar na igreja dele facilmente. Então, assim, eu vejo assim, foi uma coisa que foi feita realmente para padronizar o louvor congregacional. É uma forma mais simples de alcançar, de todo mundo conseguir tocar de uma forma assim. Você vê que o padrão é um padrão de qualidade bom, né? Uma música simples, uma levada simples, uma harmonia simples, mas que todo mundo consegue tocar. Hoje você vai aos cultos das igrejas, é a mesma coisa. Todas as igrejas cantam as mesmas músicas, os bateristas tocam a mesma coisa, né? E o que acontece? É bem padrão, tudo bem padrão, entendeu? Eu acho assim, que musicalmente meio fraquinho, meio simples demais. Não que seja ruim, mas assim, é tudo muito igual, né? Bem igual. Você ouve aí até aqui em casa a gente ouve muito, eu gosto, mas é bem parecido. Assim, às vezes não sabe se é fulano ou beltrano, aí às vezes assim, é muito igual, entendeu? Mas foi uma coisa que padronizou o louvor. Eu acho que ficou muito assim, subestimou demais a criatividade dos bons músicos. Eu acho que dá para fazer musicalmente coisa melhor. Não que seja ruim, tá, gente? Claro, que fazem entendi. Inclusive, né?
E você vende passando a tua família, a tua irmã mais nova, como você colocou, né, a caçula, vendo ela fazer parte desse movimento. Aliás, tua família é privilegiada, porque você faz parte de um movimento extremamente importante na música e quase uma década depois, menos, né, a tua irmã entra já numa outra fase da música. A Nívia, quando eu estava no pico do Banda Azul, a Nívia, ela ficava em casa ela ouvia muito esse Mariah Carey, aquelas coisas. Ela estava começando, entendeu? A Nívia, e ela tinha muito assim, ela ouvia muito boa música, sempre teve bom gosto. Então, o que acontece? Eu vejo, não é porque é minha irmã, tá? Presta atenção, mas eu vejo a Nívia, dessa turma aí, ela tem uma versatilidade bacana. Se você pegar os discos da minha irmã para ouvir, você vê que tem vários estilos diferentes, várias levadas diferentes, né? Por mais que sempre tenha a linha worship, mas ela consegue, né? Ela consegue. E vem muita gente boa. Até o Gui, não sei se é o Gui que está me lembrando, teve o Thales, Eli Soares. Né? Inclusive, a tua irmã participou de um conjunto com o Thales antes do muito mais. O Thales, quando era menino, ele morou lá em casa. O Rapé ficou lá em casa, lá no Dom Cabral. Então, assim, o que acontece? O Thales também tem uma pegada diferente. Então, assim, tem muita gente boa, né, que vem de lá para cá. O que eu vejo, o que acabou, sabe o que acabou, que eu sinto foda? É do evangelismo de rua. Sim. É das bandas evangélicas. Quando eu falo rua, não, vamos entender, é você ir para fora, tocar para fora e fazer um evangelismo lá fora, ganhar almas lá fora. Na época da Banda Azul, para você ter ideia, a gente tinha acesso aos artistas seculares, né? Eu conheci Lobão, conheci o pessoal do Roupa Nova, 14 Bis, de Abelha, o Cazuza, Barão Vermelho. Olha. O Cazuza, antes de morrer, velho, nós demos, né, o Gui tá aí a testemunho, nós fomos lá no hotel Real Palace, ali no centro, e levamos um disco da Banda Azul para ele, velho. Segundo reza, alguém falou, tinha uma pessoa que cuidava dele, que ele aceitou Jesus antes de morrer. Quem sou eu para julgar ou falar que não? Naquela fase do Rebanhão na Poligram, era a fase final dele, né? E tem o último disco que ele é gravado, eles gravam juntos. E eu já vi relato, eu fiz live com o Paulinho, eu fiz live com o Carlinhos Félix, e eles comentam que o Cazuza acompanhou a gravação de um disco inteiro do Rebanhão, ouvindo as letras. Eu acredito que o senhor fez uma obra na vida do Cazuza. Eu lembro que nós estávamos na porta do hotel, né, Gui? O Gui está aí vendo, o Gui é testemunho. Nós chegamos para entregamos um disco nosso para ele. Ele ainda brincou assim, autografa para mim aí, ó. Ele é muito simples, cara. Falei, que isso, cara? Autografar para você. Opa, deu uma travadinha. Ele deve ter recebido ligação. Esperem aí, que já normaliza. Acompanha. Opa, voltou? Foi ligação ou alguma coisa? É isso aí. Não, voltou. Mas aí nós autografamos disso, dentro do cara, foi Jesus Cazuza de autógrafo. Mas assim, um cara, né, a gente acredita que, por exemplo, Lobão no auge da carreira dele, eu fui aluno do baterista, o Juninho Moreira, que foi o baterista do Alceu Valença do Lobão. Eu ia para o Rio Tela com o Juninho, e fiquei muito amigo do Juninho. E o Juninho, quando o Lobão teve preso, eu mandei uma Bíblia através do Juninho para mandar para o Lobão. Então, assim, a gente evangelizar, a gente queria ganhar essa galera. Que legal. Evangelizar, entendeu? Então, assim, eu sinto falta de trabalhos evangélicos, como a Banda Azul mesmo, a gente está aí meio de volta, né, querendo fazer algumas coisas, mas para alcançar quem está precisando. Realmente, para tocar, né, os louvores é importante, sim. Essa galera tem que estar aí, sim, tem que estar fazendo, né, levando o povo a adorar o Senhor realmente de verdade. E nós estamos aí para semear, para lançar a rede e trazer as pessoas para o Evangelho. Graças a Deus. O tempo aqui voa, eu nem sei como é que está o teu aí, a gente já está com 1h20. É podcast, mano. Aqui chama podcast, porque a gente conversa. Mas é bom, né, velho? O papo é bom. A gente vai viajando aqui. Eu quero gente fina, né? Ramonzão, gente fina. Que é essa? Para uma honra aqui ouvir essas histórias. Eu quero aproveitar e abordar um último assunto aqui, porque a gente falou muito da mudança, da massificação que aconteceu dentro da música cristã. Só que aí a gente tem uma mudança na música, na indústria não só cristã, que é a maior mudança da história da indústria, que é a transição da mídia física para esse mundo digital, né, para o streaming. Você tem uma filha de 11 anos, então você tem esse privilégio de ver o que é uma geração já inserida nessa tecnologia.
Eu vejo a minha, eu tenho gêmeos de 20, vão fazer 20, e tenho. Sério? Tem os meninos aqui, eu olho para eles e não acredito. Gêmeos, gêmeos. Gêmeos, maior que eu, os meninos são grandes. Eles gostam de música também, graças a Deus. E música boa, como você falou, né? E eu tenho a menina de 11, que vai fazer 11. Você falou senhor aí? O senhor falou? Você falou senhor? Você me senhor? Rapaz, não, calma, fica tranquilo. Você, fica sossegado. A minha menina de 11, a relação dela com música, com tecnologia, é completamente diferente. O jeito de ouvir, a maneira como ela se... É outro universo, né? De vez em quando eu tenho os meus momentos de sentar ali, principalmente no dia da folga. Eu sou pastor, então não é sábado, é segunda, né? Segunda-feira é o dia que eu vou escutar e tal, eu coloco lá as músicas, eu vou ouvindo no YouTube, enfim, eu coloco lá as coisas, as músicas mais antigas e escuto. Ela tem uma maneira completamente diferente. E hoje eu fico vendo esse negócio assim, é real, o pessoal fala da divulgação ou da importância da música TikTok, né? É coisa de 30 segundos e viraliza mesmo, e as pessoas vão atrás da música, essa coisa toda. Quando você vê essa transição da música analógica ou da questão física para digital, como é que você recebe isso? Você, inclusive, como produtor, o fim da mídia física, agora é streaming, é plataforma. Como é que você vê e lida com esse novo jeito de fazer, de ouvir, de ter música? Bom, o que acontece? A gente precisa estar aberta às evoluções, ao progresso. É uma coisa natural, né? Eu falo que ainda há quem chega para mim aqui, vira e mexe, ele está me mandando. Tem um amigo, Valcirley, que mora no Acre, ele sempre está me mandando. Ele faz uns vídeos, ele ouvindo lá o vinilzinho dele, passa, bota o vinil da banda azul para rolar, filme e me mostra que estou ouvindo hoje. Então. Acho legal isso. Eu tenho alunos meus, por exemplo, eu tenho um senhor que eu leciono para ele bateria, ele na casa dele LP, 900 vinis, fica assim, e só relíquia, só coisa interessante. O que acontece? Cada um tem o seu universo. Agora, o que acontece? Essa moçada nova realmente já está vindo com a questão digital, e isso é importante, a gente se adequar a esse mercado. Isso não vai ter como fugir. Quem não se adequar vai ficar de fora. Até então, a Banda Azul ainda está pendente, nós estamos devendo em fazer questão das nossas músicas direitinho, reorganizar o trabalho. Vocês têm quantos álbuns nas plataformas? Nós não temos nenhum, você acredita? Não colocamos nenhum? Nenhum. Não tem nada em oficial colocado. Né? Nós estamos para sentar para organizar isso. Precisa organizar isso, porque é uma coisa que a gente está dando bobeira. Mas precisa fazer, entendeu? E nós estamos assim... temos que organizar, ver as músicas direitinho. Mas vocês têm um detalhe. Todos os discos de vocês foram por gravadora. Os discos eram da gravadora ou eram de vocês? Não, o que era da gravadora, eu também tenho que verificar, porque o que é da Bom Pastor, eu não sei como é que vai ser feito, se ela colocou, vai colocar, mas não tem nada nosso ainda assim na plataforma digital. Eu acho que, até porque eu procurei, eu vi que você fez a divulgação, você colocou uma música no áudio, né? Tem, isso. Ela tá. Algumas coisas você consegue. Ela subiu. Eu vi que o louvor o louvor de todos nós, não é isso? Louvor de todos nós, não, é o louvorzão. Louvorzão. Eu achei, então ele está na plataforma. A Bom Pastor ressurgiu agora no meio da pandemia. Isso. E eles começaram, eu fiz live com a Sandra, por exemplo, Sandra Simões. Sim. E eles começaram a subir muito, eles subiram muita coisa, e deve ter subiu o Banda Azul também. Nós vamos verificar isso, a gente até precisa olhar, porque faz anos que a gente não tem mais contato, né? Não sabe como é que está isso, mas a tendência agora é voltar com força. O Gui falou, todos os discos estão no Spotify, então os discos foram subidos pela gravadora. Foram para lá. Então tá bom. Então Bom saber. Porque hoje eu vi um debate muito interessante recentemente que envolve essa questão da transição. A música evangélica, enquanto ela tinha ali a questão da venda,
ela era ali sempre, independente de quem era o primeiro, o primeiro estilo mais vendido no Brasil, o segundo era música evangélica, ou gospel. Sim, Né? sim. A vendagem sempre foi muito alta. Então, a gente pega alguns fenômenos, o próprio Diante do Trono, ou anteriormente, o Aline Barros da Vida, as comunidades. Você tem Oficina G3 vendendo absurdo ali no auge também, já nos anos 2000, Catedral. Sim. Você sempre teve nomes com vendagem extraordinária. Banda Azul também, ali no meio dos anos 90, era a banda de linha de frente, vocês puxavam eventos, né? Vocês tinham essa coisa toda. Quando tem a transição para o streaming, a coisa muda radicalmente. Então, hoje você tem fenômenos, né? A gente falou do Thales, o Thales é um fenômeno. Olha o Natan Brito aí, ó. Ô, rapaz, que honra, que live, hein? Ô, Natan! Já Salve, fiz Natan! live com o Natan também. Mas, de modo geral, o segmento, ele caiu vertiginosamente no streaming. E aí você tem uma discussão. O pessoal fala, olha, o público evangélico, de um modo geral, não migrou. Só migrou as novas gerações. E as novas gerações têm uma relação diferente com a música e com a música secular. Porque você sabe que a tua geração, a minha, tinha ali aquela coisa, música secular, é pecado ou não é pecado ouvir? Escuta ou não escuta? Né? Até hoje você tem pessoas, você tem gente que debate. As novas gerações, elas não discutem, elas escutam. E no streaming. Então aí tem muita gente de igreja, jovem, adolescente, que a playlist, infelizmente, é lá. É o sertanejo, é o funk, é a Anitta, aquilo tudo. E não tem música evangélica no meio. Você sente isso, que de modo geral o evangélico não migrou para escutar no streaming a música evangélica ou não? Exatamente, eu acredito que o evangélico ainda não se ligou, não se tocou que existe esse mercado. Agora vamos ver até quando que isso vai, né? Com certeza é um mercado que chegou para ficar. Sim. Né? Então, que o pessoal começa a acordar para isso. Eu acho que cabe a nós, os músicos, né, do meio cristão, né, começar a divulgar nessa forma. Porque aí vai... Né, porque às vezes assim, é aquela coisa que o povo é acostumado com o CDzinho, com o vinilzinho, né? Com ter algo físico, né? Tem que ter algo. Não, então, assim, é bem relativo. Porque o povo gosta de pegar a capa do CD, ver o CD, é aquela coisa, o disco, o vinil, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que vai sendo conquistada aos poucos e cabe a nós, artistas, mostrar ao pessoal, né, que o mundo está mudando, está evoluindo, né? É importante acompanhar essa evolução. Muito bem, então já para caminhar aqui para o final, a pergunta importantíssima é: qual é o estado atual da Banda Azul? Como é que vocês estão? Ela não respira por aparelhos, ela está viva. Isso é uma boa notícia. O Gui, nós encontramos agora, nós tocamos no Som do Céu, né? Porque a Banda Azul é aquela coisa, a gente quando poucas e boas, porque não tá assim, agora que a gente está conversando, querendo tentar abrir, né, agendas abertas, a agenda está aberta. E eu acho que a banda acaba quando se morre todo mundo. Quando tiver um Banda Azul vivo, e falar Banda Azul... Ontem eu estava vendo, secularmente falando, eu vi por acaso uma live do Rádio Táxi, aquela banda de São Paulo aí. Aí eu estava vendo lá da original, a formação original, só tem o Gel batera, o Gel Fernandes. Eu falei assim, o Gel deve ser igual eu com a Banda Azul, deve insistir, resistir, e tá lá. Outros caras novos lá, mas o Gel tá lá, é o Rádio Táxi ainda. Ainda tem um cara. Então eu penso assim, né? O Gui falou assim, nunca acabou, nós estamos aí, estamos vivos, estamos abertos a convites, a agendas, tá? E vamos embora, vamos rodar o último álbum de vocês é qual? Qual foi o último de estúdio que vocês gravaram? O último foi o Festa no Céu. Festa no Céu, e depois nós tivemos a participação no Janires Amigos da MPC, aquela homenagem tributo a Janires. Que foi no Som do Céu também, né? Aí foi isso, foi o último. Mas vamos ver, quem sabe a gente... Teve uma fase da Banda Azul que nós fizemos uma música, o Perfeito Amor, que foi com outro vocalista, Ezequiel Ciro, teve a participação da Nilva, mas assim, não foi uma
teve uma repercussão bacana, mas não foi um trabalho assim de lançamento de disco, não. Fizemos um hit só. Entendi. E agora a gente, né, estamos de prontidão, igual alguém está falando ali. A hora que puder, nós estamos aí, vamos cair para dentro e vamos rodar Brasilis. Amém, Quem quiser, amém. é só chamar. Vocês têm o perfil oficial do Instagram, não tem? Banda Azul? Sim, tem um perfil no Instagram. Essa página não está tão bem atualizada, mas tem lá. Né? Tá? Eu prefiro usar o contato mesmo pela página do Facebook. Ok. É a Banda Azul do Facebook. Eu prefiro manter lá está mais atualizado, lá é mais fácil. Vocês têm se dedicado. Muito bem. E você, como produtor aí, está envolvido em novos projetos? Como é que estão aí O que tem novo seu? Não, no momento não tem nada novo. Eu estou assim, o que eu estou envolvido mesmo é a questão com o meu projeto do curso de bateria que eu tenho lecionado, né? É uma coisa que eu sempre fiz, desde aquela época da Banda Azul. Eu falo que é um privilégio que eu pude estudar, pude pesquisar, pude aprender, e hoje eu posso, né, passar isso aí com excelência para a galera, entendeu? Mas no momento, assim, Banda Azul, a gente está sentando, tem que conversar, talvez tenha coisas novas para serem feitas aí, músicas novas também. Legal. E a gente quer, né, poder estar aí indo aos locais que a gente ia, né? Teve essa pandemia. Voltar para a estrada. Porque nós fizemos um show, foi em 2019, lá no Cine Brasil Valoré, que foi Banda Azul 30 anos depois, 33 anos depois, foi muito legal. Aí depois disso veio a pandemia, aí a gente ficou meio assim, acabou que não, né? Então agora a gente quer aproveitar que está voltando tudo, estamos aí abertos a convites, tá? Manda ver. Que coisa boa, informações importantes aí. Tem uma curiosidade aqui, porque a tua família é uma família musical, como você mesmo colocou. Eu vi que a Nívia gravou aí recentemente alguns vídeos com as filhas cantando também, né? Então, com a mamãe também, você viu? Pois é, tem tudo isso. E aí, você aí do teu lado, assim, alguns dos teus filhos, a tua filha mais nova, como é que é essa relação da nova geração da tua família com a música? O meu filho, Rodrigo, ele tá com 20 anos, ele toca bateria, bicho, toca bem o cara. Ele é bom, muito bom. Ele é tatuador profissional também. O meu filho é uma figura, tatuador, tatuou o papai aqui, ó. Olha aí! Ele é uma bateria aqui. Ele é muito bom, ele toca bateria. A Duda toca bateria e canta, rapaz. A gente participa do ministério lá de louvor da igreja da Comunidade Evangélica, cidade Nova Floresta, e a Dudinha tá cantando com a gente lá. Você vê que gracinha, ela também toca bateria, mas assim, ela só canta. E ela puxou muito assim o jeito, a voz da tia Nívia. Porque ela canta muito bem, tem uma voz forte, firme. Ela tem 11 anos só, e falei, opa, que bacana. Que coisa boa. Então, meu querido, eu só posso agradecer. 1h37 de conversa. Ô, louco. Conversando bastante. Para o pessoal que não conhecia aqui, a live fica gravada, né? Então ela fica aqui registrada. Quem chegou no final pode acompanhar o começo. Eu coloco no YouTube. Tem a Rede 316 também, que é aí dos batistas brasileiros, né? E eu tenho espaço lá, as lives vão para lá, o áudio. Então, não vai faltar oportunidade do pessoal de ouvir a conversa inteira. E como é bom, né, a gente poder relembrar e ver quem fez história, quem continua fazendo. E fico muito feliz, inclusive, em saber que a Banda Azul tá aí. Olha lá alguém me debochando. Dudu negou a família, nem canta e é duro para dançar. Pior que é mesmo, o Zanzão falou tudo ali. Ó. Mesmo tendo ritmo na bateria, para dançar não vai? Danço mal e desafinado. Mas tem um ouvido de rato, velho. Não passa nada. Muito bom, olha aí. Ouvido de rato. Agora o Zanzão, ele tem mania, ele esquece as letras da música no meio do show, ele olha para quem que ele olha para lembrar? Olha só, muito bom. Inclusive, tá aí, ó. Já fica o convite aqui na live. Eu preciso fazer com o Gui para Sheds aqui. Tem que fazer, quero fazer live com ele também. Pegar os contatos depois aí. É um prazer poder estar registrando, fazendo esse mosaico aí, para a gente ter de referência da história, né? O pessoal não conhece história, não sabe das coisas, rapaz. É um negócio impressionante. Então, grande alegria. Muito obrigado por esse período tão abençoador aqui. Sim, Ramon. Eu que te agradeço, querida. Eu que te agradeço, é o privilégio de estar batendo esse papo gostoso com você. Maravilha. Muito bem, então fica aí, pessoal. Você já indicou
o Facebook da Banda Azul, então o Facebook Isso. oficial da Banda Azul, seus perfis aí, onde é que o pessoal, canal no YouTube, como é que tá isso? Eu tenho o meu canal lá no YouTube, Dudu Batera BH, no Instagram, @DuduBateraBH, quem quiser seguir, fica à vontade. Eu sempre vou estar soltando alguma novidade lá pelas minhas redes sociais, tá? Tá, tem um canal oficial da Banda Azul no YouTube? Não tem. fizemos ainda não. Vocês precisam Tem criar, vários hein? vídeos. nós estamos organizando, é muita coisa. É, Porque nós somos imagino. velhos, que esse coroa, que esse velho meio coroca ainda não tem cabeça. Mas eu vou pegar minha filhinha aqui, pessoal, vamos montar, fazer esses canais direitinho. Cara, esses canais hoje são necessários, Com né? Não tem certeza, jeito. com certeza. Eu fiz o meu pessoal, né, o meu profissional do Batera, e lá eu solto coisas da Banda Azul sempre. Tem que soltar, tem vários vídeos novos lá. Mas é legal fazer assim um específico da banda, vamos fazer assim. Show de bola. Tá, já então, pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam aqui. Bom almoço para todo mundo, que agora é a hora do almoço, ó, vai dar 1h, é uma hora importante do dia, né? Vamos comer. Vamos Deus comer, abençoe, vamos comer. Dudu. Obrigadão, Falou, viu, de amor. coração. Valeu, Beijo. gente. Até a próxima. Abração, meu filho.